Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é 18, dia da aliança de amor com a Mãe Rainha, aquela que eu tenho devoção enorme. E reze por mim, que eu vou me consagrar a ela. E hoje meu coração está transbordando de alegria. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, para nos meditarmos o quarto dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo, a frase de Afonso Maria de Ligório: eis que ele amou e não lavou os nossos pecados em seu sangue. Eis o homem até que chegou o amor de Jesus por nós para levar a mancha dos nossos pecados. Ele quis preparar um banho de salvação com seu próprio sangue. Amém, né? Vamos agora, com muita confiança, a fazer quarto dia. São Miguel Arcanjo, defendeis do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da melissa celeste, espiritude divina, espiritual inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para a petição das almas. Amém. Eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Eu louvarei ao Senhor em todo tempo em seu louvor. Eis que para sempre minha boca, e se glorie sua glória ao Senhor. Escutei aos pobres, se algum se alegre. Engrandeça ao Senhor contigo, e exaltamos em seu nome. E busquei, e ele me deu a resposta. Me livrou todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Ora que fincarão radiantes os rostos, não ficarás de vergonha, porque esse pobre clamou a Deus e o escutou de toda a minha angústia e salvou. O anjo vem acampar, que teme e defende, e provê o Senhor como um bom, feliz. E a sua proteção, Senhor, santos, pois não existe tempo de penúria, para que temos os leãozinhos, as necessidades de que passar a fome. Nada vos busquei ao Senhor, e ele vem os seus filhos e sua proteção. Eu vos ensinar o temor, qual que os homens sejam amados nos dias próprios para ver a felicidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vem e segue-me, vem pro segue-me. O batalhão de amor está aqui. Hoje, o nosso tema vai ser, como a Quaresma de São Miguel, vai ser jovem, Jesus contínuo, continua te chamando, vem e segue-me. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13.
capítulo 9, versículo 9 e versículo 13. Aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Ele disse: segue-me. O homem se levantou e seguiu. Como Jesus estava na mesa desse homem, números publicanos, pecadores, vieram se tratar-se com ele. O discípulo, vendo isso, o fariseu e disse: por que come com vosso mestre e os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, lhe respondeu: não sois que estão bem, precisa de médico, mas sim os doentes. Ide aprendei o significado desta palavra, e eu vos darei misericórdia e não sacrifício. Eu vim chamar os justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, uma nova caminhada. Não existe no Evangelho mais bonito no início do caminho, porque conta justamente a história do nosso movimento. Segue-me. Quando Jesus encontrou Mateus, ele não encontrou alguém admirado pela sociedade. Muito pelo contrário. Os cobradores de impostos, eles eram vistos como pecadores públicos. Quando as pessoas estavam doentes, indignas de confiar aos olhos do mundo, Mateus era que não merecia uma nova oportunidade. Mas Jesus olhou diferente, onde as pessoas exageravam apenas um pecador. Jesus viu alguém que poderia ser transformado pelo amor. Mas é bonito. Jesus não escapou de Mateus de mudar de vida para chamar. O seu primeiro veio chamado, começou a transformar. Assim é Deus conosco. E Ele não espera que estejamos prontos para amar ou o seu amor. E Ele nos coloca os caminhos. Pois exatamente aconteceu ao encontro que nenhum de nós chegamos ali já era um santo, porque já tinha uma vida perfeita. Cada um de nós trouxe a sua própria história, as suas alegrias e as suas feridas, e os seus medos e os seus sonhos, e as suas dificuldades. E era algum momento daquele final de semana, Jesus começou também, diariamente, diante de nós. Alguns se encontraram numa oração, outros em uma música ou um abraço, mas passou diante de nós. Alguns encontraram numa oração, numa música, num abraço de um jovem diante do Santíssimo e testemunho de alguém. Cada um viveu a experiência. E do jeito diferente, todos ouviram, mais profundo no coração, o convite de Mateus: segue-me. Talvez o consolo do Evangelho não seja saber que Jesus conhecia toda a nossa história. Hoje, Mateus, antes de chamar, conhecia os seus erros, as suas escolhas dos seus passados.
Mas mesmo assim, Jesus chamou da mesma forma. Cristo conhece profundamente cada um de nós. Conhecer qualidades, mas também a nossa fraqueza. Conhece, mostrando entre outros aquilo que guardamos no nosso coração, as nossas dúvidas e as nossas lutas. Mas ninguém conhece assim. Continue dizendo: segue-me, porque Jesus depende da nossa perfeição, mas sua misericórdia. Então, o Evangelho termina. Convite. Convite para muda toda a nossa história. Mateus se levantou e chamou Jesus uma resposta. Essa resposta não aconteceu aquele dia que Mateus continua acontecendo em todos os dias, em cada um de nós. Seguir Jesus nunca mais errar significa deixar, reconhecer, confiar, que assim Mateus, chamado por Cristo, caminhando do nosso lado, oferecendo a sua graça, cercar cada vez mais um dia de santidade, e acontece com ela contínuos vossos passos, os passos para sempre sustentável pelo amor do Senhor. Que hoje, olhando, percebendo as perguntas, não Jesus chamou, porque ele chamou cada um de nós. Verdadeira pergunta: permanecer sentados, ouvir me levantar, seguir, ouvir me responder o meu chamado, cuidar a minha amizade com Deus? Como será o primeiro passo? E darei continuar o caminho de Cristo. Que logo a caminhada, a mesma resposta de Mateus, e todos os dias seguir Jesus confiando naquele chamado e dar graça para a necessidade até o fim. Jesus é maravilhoso. Tá aqui a reflexão. É um pouquinho grande? É. Mas o chamado de Deus vem a única resposta. Vem e segue-me. Tu és precioso. Tu és precioso. E aqui, uma experiência que eu tive com o segue-me, uma mudança, uma transformação de vida, você não tem noção. E cada vez mais, quando eu leio o Evangelho, passo um filme, passo uma história, passo um conhecimento, passa